Olá, hoje vamos falar sobre distribuição de frequências, tabelas de probabilidade e sobre como calcular média, variância e desvio padrão para esse tipo de tabelas de distribuição. Uh, Acho que a melhor maneira de explicar a construção de uma tabela de distribuição é pegar mesmo num exercício específico e tentar ver como é que se consegue obter todos os dados que nós precisamos para completar uma tabela. Eu vou aproveitar para resolver aqui o exercício 3, que está no livro de exercícios de matemática 12º, em que temos um saco com 4 moedas, uma de 50 cêntimos, duas de 1 euro e uma de 2 euros. E tira-se ao acaso e simultaneamente duas moedas do saco. Notem que aqui estamos a retirar de uma vez só as moedas do saco. Portanto, esta palavra simultaneamente é muito importante no cálculo das probabilidades porque trata-se de uma experiência em que a ordem não interessa. Portanto, vamos recorrer inevitavelmente às combinações. X é a quantia que nós conseguimos retirar ao extrair estas duas moedas simultaneamente. E agora vamos construir uma tabela de distribuições associada a esta variável. Portanto, temos uma moeda, só baixar aqui um bocadinho isto, uma moeda de 50 cêntimos, temos duas moedas de 1 euro e uma moeda de 2 euros. Bem, começamos primeiro por construir a tabela, onde na primeira linha iremos indicar quais são as somas, as quantias que nós conseguimos obter ao retirar duas moedas simultaneamente. Notem, por exemplo, que é impossível que a quantia seja apenas de 50 cêntimos, uma vez que se tiram duas moedas. É impossível também que sejam de 1 euro, porque estamos a tirar, porque apenas existe uma moeda de 50 cêntimos. Mas já pode, por exemplo, ser 1,5 euro. Também pode ser 2 euros, se forem duas moedas de 1 euro. Pode ser 2,5 euros a quantia obtida e, finalmente, a última quantia possível é 3 euros. Mais do que isso é impossível porque, mais uma vez, de 2 euros apenas temos uma moeda. O que é que vamos fazer a seguir? Vamos calcular a probabilidade para cada um destes acontecimentos. Portanto, o que é muito importante na parte da tabela de distribuição? Acima de tudo, saber calcular probabilidades isoladamente. Portanto, para quem tem dificuldades na lei de Laplace, à partida irá ter dificuldades na construção de tabelas, porque no fundo, construir uma tabela é fazer todas as hipóteses de cálculo de probabilidades, recorrendo inevitavelmente à lei de Laplace e à contagem. Em termos de casos possíveis, eles não mudam em todas aquelas experiências. Temos quatro moedas, estamos a tirar duas simultaneamente e, mais uma vez, não interessa a ordem. Portanto, isto serão 6. Vamos ver, por exemplo, para 1,5 euro. Para 1,5 euro temos que tirar uma moeda de 50 cêntimos e outra de 1 euro. São 2C1 porque temos duas moedas disponíveis de 1 euro para tirar. Portanto, 2 sextos aqui, ou 1 terço, se quiserem simplificar a fração. Depois, para obter a quantia de 2 euros, tem que sair as duas moedas de 1 euro. Apenas uma hipótese. Uma hipótese em 6. 2,5 euros tem que ser uma de 2 euros e uma de 50 cêntimos. Só existe uma de cada. Uma em 6. E, finalmente, 3 euros tem que ser uma moeda de 2 euros e uma moeda de 1 euro. Aqui há duas hipóteses possíveis. Para nós sabermos se estamos a construir bem ou não esta tabela de distribuição, a soma de todas as probabilidades que aqui estão, destas 4 probabilidades, tem que dar obrigatoriamente igual a 1, porque é a soma de todos os casos possíveis, de todas as hipóteses possíveis numa experiência. Ok? Cá está a construção de uma tabela de distribuição. Aproveito a deixa para explicar como é que se calcula a média e a variância e o desvio padrão. Portanto, a média é bastante simples de calcular. É a mesma média que se utilizava praticamente em estatística no 10º ano. É, no fundo, multiplicar cada um dos valores observados pela sua respectiva probabilidade. Portanto, 1,5 vezes 2 sextos mais 2 vezes 1 sexto mais 2,5 vezes 1 sexto e mais 3 vezes 2 sextos. Ok? Então vamos só aqui à calculadora obter este resultado. Portanto, 1,5 vezes 1 terço mais 2 vezes 1 sexto mais 2,5 vezes 1 sexto também. Já não está ali, mas consegue-se. Ainda me lembro do resultado. E mais 3 vezes 2 sextos. Ok?
Portanto, a média dá 2,25. É o total. Portanto, notem que só temos que multiplicar coluna a coluna, nesta tabela de distribuição e somar cada um destas multiplicações que estão a ser feitas. Portanto, no final, a média dá 2,25. Média, nada de especial. Costuma-se representar por esta letra que é um μ. Portanto, isto é a média, é um U com uma perna um pouco mais comprida. Como é que se calcula a variância? A variância já dá um bocadinho mais de trabalho, embora, mais uma vez, se vocês conseguirem fazer o cálculo para um dos elementos da tabela, também conseguem fazer para os outros. É sempre igual. Portanto, a variância que se representa por um sigma ao quadrado, o cálculo pode ser feito desta forma, existem outras fórmulas. Fazemos a cada valor observado, subtraímos-lhe a média e levamos essa subtração ao quadrado. Portanto, 1,5 menos 2,25 ao quadrado e a seguir multiplicamos a respectiva probabilidade. Próximo, 2 menos 2,25 ao quadrado vezes a respectiva probabilidade. Só faltam 2. 2,5 menos 2,25 ao quadrado vezes a probabilidade e, finalmente, fazemos isto com todos os elementos, claro está, 3 menos 2,25, tudo ao quadrado, vezes 2/6. Bem, eu vou proceder já a aproveitar a ideia, aproveitar a deixa para fazer o cálculo na calculadora. Se forem poucos valores, a calculadora acho que faz isto praticamente de uma assentada só. Portanto, 1,5 menos 2,25 ao quadrado, vezes 2/6, ou 1/3, como queiram, mais 2 menos 2,25 ao quadrado, vezes 1/6, só faltam 2, 2,5, falta aqui o parênteses. Não se esqueçam do parênteses, senão este pode correr mal, que era o que me ia acontecer a mim se eu agora me esquecesse dele, ao quadrado, vezes 1/6, e finalmente, e último valor, 3 menos 2,25. Depois já vos explico como é que se calcula isto utilizando as tabelas da calculadora. Por enquanto, vamos fazer isto manualmente. Portanto, isto dá este valor esquisito, deixem-me só ver se está tudo bem. 1,5 menos 2,25 ao quadrado, vezes 2/6, mais 2 menos 2,25 ao quadrado, vezes 1/6, mais 2,5 menos 2,25 ao quadrado, vezes 1/6, e finalmente 3 menos 2,25 ao quadrado, vezes 2/6. Portanto, dá 0,3958. Vou escrever aqui em baixo. 3958, depois o número de casas decimais depende muito dos critérios do vosso professor. Esta é a variância. Depois, finalmente, o último parâmetro que falta é o desvio padrão. O desvio padrão é muito simples. Depois de ter a variância, faz-se a raiz quadrada da variância, ou seja, neste caso, a raiz quadrada de 0,3958, que vai dar, vamos fazer aqui a raiz quadrada do valor anterior, e dá 0,629. 0,629, ok? Portanto, cálculo de média, cálculo de variância, cálculo de desvio padrão e construção da tabela. Eu vou só fazer aqui mais uma última tabela, mais um último exercício. Portanto, agora, para nós treinarmos um exercício em que se aplica a construção de tabelas de dupla entrada para ajudar a resolver o exercício, eu estou a olhar aqui para o exercício 5A. Portanto, temos uma caixa com 2 bolas com o número 0 e uma bola com o número 1, e outra caixa com 3 bolas com o número 1 e uma com o número 2. E queremos construir na linha A a tabela de distribuição que diz respeito à soma do número saído. Portanto, o melhor mesmo é construirmos uma tabela dupla entrada em que introduzimos o tipo de bolas para cada caixa, portanto, 2 bolas com o número 0, uma com o número 1, 3 bolas com o número 1 e 2 com o número 2, e depois fazemos as somas. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 e o 2, 2, 3. A partir da tabela de distribuição é muito fácil construir a tabela da variável. Portanto, os valores obtidos é 1, o 2 e o 3. Desculpem, aqui é 1. Só melhorar um bocadinho isto. As respectivas probabilidades desta variável. O 1 surge 6 vezes, em quantos? Em 12 hipóteses, portanto daria um meio. O 2 aparece 5 vezes em 12 hipóteses e finalmente o 3 que surge apenas uma vez em 12 hipóteses. Eu disse que ia explicar como é que se calcula a média e desvio padrão com o recurso direto da calculadora. Vou aproveitar esta variável para o fazer. Portanto, como é que isto se faz? Vai-se a stat e, à parte que diz edit, colocamos a tabela na primeira coluna, o valor 1, 2 e 3, na primeira coluna. Na segunda coluna, colocamos as respectivas probabilidades.
6 sobre 12, 5 sobre 12 e 1 sobre 12. E 1 sobre 12, ok? Depois voltamos a stat, está meio esquisito. Mal se percebe o que é que está aqui a passar. E vamos à primeira. Este primeiro parâmetro é aqui um var stat. Está bem na vossa calculadora, que não tem esta coisa esquisita. Dá um var stat. E o que é que tem que se meter a seguir? As listas que foram introduzidas. Lista 1 e lista 2. Não sei o que é que está a passar com a calculadora. Está muito esquisito isto. Bem, supostamente este aqui é o valor da média. O primeiro valor que aqui aparece. Que na calculadora aparece um x com uma barra em cima, e este aqui é o valor do desvio padrão. Está bem? Aparece com o sigma mesmo. Não sei porque é que esta calculadora está assim. Se calhar eu vou tentar com a Casio, eu também tenho a Casio. Já vos mostro, olha, aproveito e mostro como é que se faz isto na Casio também. Já fica tudo feito. Então eu vou-vos mostrar como é que se calculam estes valores na Casio. Acho que esta não aparece toda, aparece apenas a janela, mas a ideia é vocês vão ao menu e a stat e colocam na lista, deixem-me só ir buscar os valores que eu vou precisar. Eu acho que a Casio na gravação não aparece totalmente, mas no fundo vocês vão ao menu e vão à segunda opção, esta opção que está aqui assinalada, colocam na primeira lista 1, 2, 3, na segunda lista colocam 6 sobre 12, 5 sobre 12, e 1 sobre 12. Mas não ganhem o vício de fazer isto tudo com a calculadora, porque há certos exercícios em que é preciso mesmo calcular à mão. Depois, escolhe-se a opção Calc. Aqui no set convém que esteja lista 1, lista 2. Está bem? Por exemplo, da maneira como está a configuração desta calculadora não está bem. Carrego aqui no botão de List e escolho a lista 2. E agora já posso voltar atrás. Portanto, eu fui aqui a set para colocar isto em condições. E agora, se for a primeira variável, vai-me aparecer aqui o x barra, que era o que aparecia na outra calculadora se ela tivesse em condições. Eu não costumo utilizar aquela. Cá está a média. E este x, sigma n é o desvio. A calculadora não faz a variância, mas se vocês quiserem calcular a variância é fácil. Se da variância para o desvio padrão fazem raiz quadrada, do desvio padrão para a variância é só elevar ao quadrado este valor. Está bem? Não são exercícios muito complicados, que dizem respeito à parte de variáveis aleatórias. Aquilo que eu vos aconselho é terem bem sedimentados os conceitos associados à lei de Laplace e ao cálculo de probabilidades, quer quando interessa e quando não interessa a ordem. Depois as tabelas fazem-se com relativa facilidade. Tá? Um bom trabalho e até à próxima.